A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos começar mais um Grãocast, mais um episódio especial aqui. Hoje estamos recebendo Kelvin Kaiser, presidente da CIRP. Que alegria receber você, viu, Kelvin? Uma honra. Uma pessoa tão jovem, com tanta bagagem, tanto conhecimento, e que nos representa, nós empresários, de uma forma tão brilhante. Obrigada por ter aceito o nosso... muito dinâmica, Muito. Né? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiro porque amigos de longa data, né? Além de vários outros trabalhos em conjunto, mas de estar aqui para falar nesse podcast e participar desse projeto de vocês. Ótimo. Maravilha. Ô, Kelvin, como presidente da CIRP, eu vou começar com a nossa pergunta tradicional aqui. Você acredita que os ambientes impactam na vida das pessoas? Eu acredito plenamente, né? Primeiro por uma questão que nós vivemos isso na nossa empresa. Com toda a transformação que a gente fez, a gente com vários crescimentos que a gente tinha, né? Usando várias casas alugadas, tinha uma hora que não tinha mais condições de fazer. E a gente precisava de um espaço nosso, planejado, para poder acomodar os colaboradores. E foi muito bem pensado e planejado, vocês contribuíram, né? Demais, porque a realização de vocês foi um trabalho árduo de um ano planejando para um ano sendo executado. E eu cito o exemplo não para reverenciá-los, e sim para dizer o que causou, né? Depois que a gente muda para esse prédio novo, o nível de produtividade das pessoas e de retenção. Né? Porque as pessoas falam, eu tenho outra oportunidade, mas eu gosto daqui, eu quero trabalhar aqui, eu gosto do ambiente, eu gosto do lugar, eu gosto da forma como as coisas acontecem. Para o empresário, isso tem uma importância enorme, porque o que o empresário mais quer é aumento de produtividade, mas também retenção de talentos. Né? E tem um orgulho, né, do colaborador, de estar fazendo parte desse time, né? Exato, de contribuir, isso é muito bacana. Né? Na hora que uma empresa consegue gerar orgulho no colaborador, dela defender, dela citar o nome da empresa, né? Eu faço parte daquela empresa especificamente, com orgulho, isso é para o empresário, é a certificação de que ele conseguiu atingir esses dois itens, que é produtividade e retenção. Muito bom. Que bacana. Ô, Kelvin, você assim, dentro do... você citou, eu nem iria entrar nesse assunto do Centro Compartilhado de Serviços da CN, nem entrar nisso, mas já que você entrou nesse assunto, você acredita que o empreendimento daquele que mudou a estrutura física da tua empresa, aquilo impacta na cultura interna da empresa? Impacta na cultura totalmente, como eu já tinha dito para vocês, né? Assim, é inquestionável. Isso você percebe, basta ir lá e conversar com os colaboradores. Quando a gente fala, né, com eles, percebe toda essa questão que nós colocamos aqui. Mas vai muito além, né? Porque isso impacta, o ambiente impacta quem quer fazer negócio com a gente. Então, eu digo isso porque a gente recebe pessoas de São Paulo, várias pessoas de São Paulo, a gente presta serviço para as operadoras, agora não falando de ACIRP, sim de CN rapidinho, mas a gente presta serviço para as grandes operadoras de São Paulo, que na hora que vê aqui, chegam no prédio, né, a organização, lá, lógico que o ambiente contribui muito, porque encanta, na hora que bate o olho encanta, e isso tem um poder muito forte, mas também a modernização, os processos, a organização, isso nos gerou novos negócios, grandes novos negócios, inclusive com a Johnson, recebemos toda a diretoria da Johnson, o presidente da Johnson Brasil, e ampliamos a distribuição com eles em virtude de tudo aquilo que foi apresentado. Que maravilha. Então, já fica o convite para você e o compromisso de trazer o presidente da Johnson aqui para ser entrevistado por nós. A agenda dele é concorrida. Ele está para voltar aqui agora para o segundo semestre. Não, olha que presente. Maravilha. Ô, Kelvin, e quanto a vida econômica de Rio Preto, como está Rio Preto frente às outras cidades, às outras regiões do nosso estado? Isso é muito legal, né? Porque, de novo, tem a ver com o tema, na hora que a gente fala de ambiente. E a gente precisa dar mérito de quem é direito o mérito, né? E aqui eu não estou entrando em questão política, partidária, não estou entrando em nada, estou entrando no o que as mudanças feitas, planejadas, proporcionam para o ambiente de negócios da cidade, que é exatamente a tua pergunta. Assim, Rio Preto vive um momento único, e a gente tem discutido muito isso. Primeiro porque as instituições estão muito unidas.
A gente sempre teve instituições fortes em Rio Preto, mas não conversava. E se tem uma coisa boa, né, se é que a gente pode dizer assim que a pandemia trouxe, é que as instituições se uniram para passar aquele período complexo e permaneceram unidas. E a gente tem as instituições conversando com o Poder Executivo. Então a gente tem um Poder Executivo que ouve a sociedade civil organizada e ouve os seus pleitos. Dali a gente tem o quê? Um parque tecnológico que é um esqueleto e hoje está pleno, na total capacidade dele dentro dos galpões. Um distrito tecnológico que vai expandir de uma maneira impressionante nos próximos 5 anos. A gente brinca, né, que lá vai ser um novo centro empresarial de Rio Preto. Tem o centro, igual a São Paulo, lá vai ser o Brooklyn daqui de Rio Preto. E você tem toda a questão de mobilidade urbana, vocês devem lembrar Rio Preto dos problemas que a gente tinha de trânsito, demais. A cidade interligada. Agora a rodovia Washington Luiz ampliando a faixa. Quer dizer, você tem uma infraestrutura para a cidade. E na hora que você tem a infraestrutura, o setor privado anda. Ele só precisa de infraestrutura e políticas públicas. E isso, políticas públicas, é feita pelas instituições com o Poder Executivo e a infraestrutura pelo Poder Executivo. Basta passar na região norte, dentro do anel viário, você vai ver a quantidade de construção e reforma das empresas que estão ao redor disso. Quer dizer, o anel viário trouxe um outro desenho para a estrutura urbana de Rio Preto, para o desenho urbano de Rio Preto e deu uma alavancada na cidade como um todo, né? Porque na hora que o empresário vem para cá, o que ele busca, né? Então, por que o distrito tecnológico é importante? Rio Preto hoje tem o menor ISS para as empresas de tecnologia, é 2%. Florianópolis fez isso há 9 anos atrás e hoje é a ilha do silício no Brasil. É uma explosão tecnológica. Pra você ter uma ideia, o tributo municipal de Florianópolis, que sempre foi turismo, agora é de tecnologia, não é mais turismo. Então, supera o turismo? Supera o turismo. Não supera tinha de longe o conhecimento turismo. também. São 3 ou 4 parques tecnológicos girando a pleno vapor e eles cediam um summit de inovação do Brasil para o Brasil inteiro. Nós fomos 2 anos e levamos um Edinho lá. Dali surgiu o Rio Preto Tech Summit, que a gente começou a falar, nós precisamos ter um evento desse para dizer que Rio Preto tem a mesma condição tributária aqui em Florianópolis e uma condição que está dentro do estado de São Paulo. Né? Tem uma questão de estar ali no centro do país. Então é isso que a gente começa a promover junto com o Poder Executivo. Né? E isso tudo está atrelado também à zeladoria. A cidade está bonita. Quem visita a cidade se encanta com a cidade, porque ela está bonita, está organizada, a população é acolhedora. O asfalto está bom. O asfalto está bom. Então, tudo isso agrega. As pessoas vêm para cá e elas ficam. Você pega os grandes magazines, a Pernambucanas de Rio Preto é a 20ª em volume de vendas do Brasil, da Pernambucanas. A loja 100 é a 5ª em volume de vendas do Brasil, para você ter uma ideia da força do comércio. E esses executivos rodam o Brasil inteiro, porque eles vão subindo de carreira e tem que ficar trocando de loja. A maior parte deles, em conversa, eles compraram casa em Rio Preto e alocaram uma família aqui. Então eu vou para os outros lugares, mas quando eu for aposentar, eu volto para Rio Preto. E essas lojas que você citou, elas estão no comércio central, né? Sim. Essa revitalização que teve o centro, o Mercadão, né? Foi muito bom. É isso, de novo, políticas públicas, o Mercadão fechava ao meio-dia, agora o Mercadão fecha no final do dia, 7 horas da noite, tem 2 públicos. Aquele que ia no horário certinho, comer o pastel, etc. E o outro que vai à tarde, o happy hour, né? Para tomar um show. Cria consumo, cria novas empresas, cria emprego, cria renda. Cria pessoas circulando, diminui a violência. Ocupa espaço, porque centro da cidade é ocupar espaço. É um desafio, a maior parte dos centros da cidade estão abandonados. Sim. Você passa no nosso calçadão, tem os problemas de pessoas em situação de rua? Tem no mundo inteiro. O Brasil nem está nos primeiros lugares do ranking. Estados Unidos está na nossa frente, vários outros grandes países estão na nossa frente. Mas é um centro revitalizado. E que está continuando a revitalização com a rodoviária, com a ferroviária, agora levando o calçadão até a rodoviária, iluminando, colocando câmeras. Quer dizer, é o poder público, junto com o setor privado, fazendo. E aí a gente vai vendo a formação da cidade, o desenvolvimento da cidade e a proposta de futuro da cidade. Né? Exato. E a gente continua as discussões, porque a CIRP tem 10 bandeiras de desenvolvimento econômico. A primeira é a revitalização do centro. Não sei se vocês sabem, Sim. Mas o projeto foi comprado pela CIRP e doado para a prefeitura há 15 anos atrás, onde o Edinho fez a primeira etapa e agora conclui as outras etapas de um projeto Legal. que a gente comprou. E por que nós compramos? Porque se a prefeitura fosse licitar, cairia empresas na licitação. E aquele projeto foi feito pelos comerciantes. Tinha que ser aquele projeto daquele jeito. Nenhuma licitação ia conseguir atender isso. Então a CIRP comprou e doou.
Que maravilha. Ô, Kelvin, a gente está falando do passado de Rio Preto, do presente e do futuro ao mesmo tempo, né? Eu lembro que nós participamos de um concurso da CIRP por causa de um centro de eventos, né? Queria ser construído e mudaram-se os planos. E lá a gente colocou com muita força a questão da história de Rio Preto, né? E Rio Preto tem uma característica completamente diferente, ou não sei se, mas uma característica original, né? Porque Rio Preto foi montado pela chegada da ferrovia em 1910, toda aquela população que foi chegando, e Rio Preto era o último ponto do trilho. A ferrovia parava aqui. Eu não sei se... Eu acho que ficou 10 anos Rio Preto sendo a última cidade da linha do trem. E aí, já foi se montando a característica de Rio Preto ser polo regional. E isso só foi aumentando, Hoje, Rio Preto tem uma importância, pelo que você já destacou, da questão da tecnologia, questão do comércio, mas de uma prestação de serviços muito avançada e que polariza uma grande região, que não é só interior de São Paulo. Isso, nossa influência vai para Campo Grande, para um raio muito maior, né? É bem isso, né? Se você for analisar, são 83 mil CNPJs em Rio Preto, 70% serviços. Olha. Depois a gente pega aquele residual na casa de 20 e poucos por cento comércio e depois divide indústria e agronegócio, né? O pessoal acha que a gente é forte em agro, tem a sua relevância. Maior produtor da borracha, pescados, a gente tem a maior parte de pescados do estado de São Paulo, 27% do Brasil, tem relevância em várias áreas. 27% do Brasil? 27% do Brasil e 83% do estado de São Paulo é produzido na nossa região. A gente fala Rio Preto até Jales, né? Mas na nossa região, vai ter semana que vem Aqua Show, maior feira. Não sei se vocês já foram, não percam. 150 milhões de negócios gerados em Rio Preto, mais de 8 mil pessoas visitando a semana que vem? A cidade. A semana que vem é um dos grandes eventos que a gente bateu muito, né, com a prefeitura para trazer eventos, porque a gente consegue comprovar que roda a cadeia inteira. Roda hotel, restaurante, posto de gasolina, rodoviária, movimenta a cidade. E agora nós temos, através do Centro de Estudos Econômicos, por KINAI, a gente pega e fala, ó, essa é uma semana normal, essa é uma semana com eventos. E mostra, ficou claro para o prefeito, e aí eu complemento, André, sei que eu estou falando muito, mas eu complemento, que o Centro de Convenções não está abandonado, muito pelo contrário. O Centro de Convenções da CIRP é um centro de convenções, nem mais é centro de convenções, mudando para auditório. É até 500 pessoas. Nós queremos de 1.000. E isso está no pleito. Falamos com 3 secretários de Desenvolvimento Econômico do Estado, os 3, com o prefeito Edinho Araújo, com o governador na época, com o Rodrigo Garcia, está no pleito. Mas isso é uma proposta de construção, porque o business plan deixa claro que não é do setor privado. O setor privado não vai investir porque o payback é longo. Tem que ter participação pública. Agora a gente está discutindo com o prefeito, com os próximos que vão vir para a prefeitura, com o governador, com todo mundo, porque Rio Preto precisa. Precisa mesmo. Precisa. Realmente. Rio Preto tem essa deficiência na hora que você precisa de um auditório, a hora que você precisa fazer um summit mesmo, né? Sempre tem alguma dificuldade, né? Porque a gente não tem uma estrutura muito boa nesse sentido. E fomenta, assim, hoje a gente faz no Paulo Moura, porque a única plenária de 940 pessoas, mais ou menos, lugares, não chega a 1.000, mas não tem foyer. Quer dizer, tudo aquilo que a gente discutiu. Você faz aquelas adaptações. Tem que adaptar. Você não consegue fazer um coquetel. Não. Você não consegue fazer um evento paralelo ou tal. É aquele espaço e acabou, né? E até eu falo isso até com uma pena, né? Porque eu tenho um carinho muito grande pelo Ganga, que foi meu professor no SESI, e ele ficou muito à frente da construção e do projeto do Paulo Moura, e uma coisa que não agrada a ele é que os poucos espaços livres que tinham lá, as secretarias vão criando saletas ali, num espaço que é extremamente nobre, que é único na cidade, né? E sala de reunião, sala para guardar qualquer coisa, tem em qualquer lugar, não precisaria ser ali, né? É isso, e está no pleito do prefeito, ele sabe, né? A gente tinha até conquistado com ele um investimento de quase 22 milhões para lá,
climatizar e adequar ele o máximo que poderia, porque lá também está tombado, né? Então, a questão do Condefat, Exato. para poder avaliar. Mas seria, assim, paliativo. O prédio ter uma memória afetiva para todo o Rio Pretense, né? Aquela, lindo, né? Aquela paisagem lá da represa com a Swift define Rio Preto, né, cara? Só que a gente tem um ponto super importante, não tem estacionamento, né? É um problema. É um problema muito grande. São todos esses problemas. Então, assim, as empresas que querem fazer eventos grandes vão vir aqui para cotar em Rio Preto. O lugar não é adequado, está ligado à Secretaria de Educação, as agendas são complexas. Aí você vem em Ribeirão, falando, vem para cá, agora, tudo pronto para você, o cara vai para lá. Então, é difícil, porque na análise, André, vira e fala assim, pô, mas Rio Preto não tem o potencial para receber eventos nacionais. Alguns, área da medicina, algumas áreas caberia eventos nacionais. Mas a partir do momento que você disponibiliza o auditório, né, o centro de convenções, e começa a entrar no roteiro, ela vai automaticamente começar a receber mais demandas. A questão logística aérea é complexa, por isso que São Paulo recebe todos os eventos. Mas isso está mudando. A questão precisa ter estrutura e começar a oferecer. Se não oferecer, é aquela questão. Não tem porque não tem estrutura, mas não tem estrutura porque não tem. Né? Quem ia imaginar que o Termas dos Laranjais ia se tornar o maior parque aquático? Porque há 20 anos, se ele tivesse feito um business plan, ele não faria piscina. Fez as piscinas, começou a fomentar, hoje é a potência que é. É uma potência nacional e mundial, né? Exato. A força que tem Olímpia... Isso é um orgulho para nós, né? O pessoal valoriza mais para nós. Que nós, se você for. Com certeza. Exatamente. A gente estava numa viagem... E as pessoas, de onde que vocês vieram? Viemos de São José do Rio Preto. É onde para o avião para ir para Olímpia. Todo mundo conhece. É um fomento nosso da região metropolitana, porque Rio Preto agora é a capital da região metropolitana, que era outra bandeira da CIRP, ainda não está concluída como a gente quer, mas assim, você coloca a região metropolitana trabalhada, né? O que é trabalhada? É a vocação de cada cidade. Então, Olímpia, a vocação é turismo, Catanduva é indústria, com exportação, Mirassol é moveleira, você pega e fala, a região metropolitana de Rio Preto tem tudo isso. E nós estamos te oferecendo toda essa demanda. Aí você consegue verba do Estado para fomento e assim por diante. É isso que precisa se trabalhar. Com certeza. Kelvin, uma questão assim, totalmente na moda, eu sei que a CIRP trabalha isso, até tem premiações nesse sentido, é a questão do ESG. Sim. Vou falar em português aqui, porque nós temos um público aqui do podcast diversificado. Mas a questão do ESG trata a questão, o plano de trabalho da empresa na questão do ambiente, na questão social, na questão da governança. Aqui, é mais marketing ou é efetivo? É efetivo. Claro que a gente precisa segmentar, né, André? A gente tem vários tipos de empresas. No Brasil e em Rio Preto não muda, a característica da maior parte das empresas são micro e pequenas empresas. Você chegar para um micro, pequeno empresário que está ali começando, o cara tem o conceito, aplica do jeito que dá. Do jeito que dá. Como é um empresário, né? A pessoa vende online, ele faz tudo ali, ele vai se virando até ele estruturando e crescendo. Agora, as empresas que já são maiores e mais estruturadas, essa pauta é a pauta não é nem do momento, ela já é há algum tempo a pauta que precisa ser colocada, né? As novas gerações, porque esse é o grande ponto. Pode ser que uma geração mais antiga não dê o devido valor para essa pauta, mas as gerações que não são novas, não é os novinhos, não, já tá no mercado de trabalho aí até os 30 anos, já é uma geração que isso importa. E importa muito no comportamento de consumo. Precisa ser discutido, isso precisa ser implantado. Com certeza. Tem essa diretoria específica de SG. Só para amarrar com um ponto que você falou no início, que você começou a falar da estrutura da CNMed, que a gente falou do Centro de Serviços Compartilhados, que você falou da retenção, da cultura dos colaboradores junto da empresa, o que elas veem na empresa que faz sentido para elas, que alia o propósito da empresa com o seu propósito, aí você fideliza o colaborador tem mais orgulho de trabalhar, de pertencer àquela corporação. Isso faz total sentido quando a gente fala em ESG, não é? Claro.
está totalmente embutido no plano, né? Como foi feito, quer dizer, energia solar, Exato. retenção de E água. lá atrás, né? Antes de, a hora que a gente estava pensando no projeto, vocês já 2018. tinham, exato, já tinha essa preocupação. 2018. Assim, além de tudo isso, a gente evolui, porque a gente contratou a consultoria de São Paulo para ajudar a gente a escrever o relatório global, né, que segue as determinações de ESG através das ODS. Aí na hora que você aprofunda, né, que você começa a aprofundar nisso mesmo, é impressionante a quantidade de ramificação do que ainda pode ser feito. E é isso que a gente está... E tem um campo muito aberto para nós da área de arquitetura, para entender cada vez mais ESG nos símbolos, né? Mas às vezes esquece o conceito que tem por trás. A pessoa fica ligada, aquela empresa tem um tobogã lá dentro. É como se o tobogã fosse a cultura da empresa, né? Aquilo é um ícone só que marca. Porque não adianta nada você ter um tobogã ali dentro e uma cultura interna que massacra o colaborador, né? Que fica oposto uma coisa com a outra, né? Então, tem que ter um discurso lógico entre o conceito, principalmente de governança e de sustentabilidade, para se aplicar dentro de um espaço, né? Que pode ser um prédio corporativo, pode ser uma praça, pode ser um espaço externo, pode ser um serviço feito à população daquela região, às outras empresas daquela região. Tem um campo aí imenso para se estudar e para se inovar, né? Total, assim, acho que tem tudo a ver. Porque na hora que você pega uma empresa que entende bem o que é o ESG, né, olha as questões das ODS, olha as questões dos indicadores, porque tudo isso, se for fazer de verdade, você precisa monitorar. Aí você fala, pô, mas eu não tenho investimento para colocar uma energia solar, mas não é só isso. Não é só isso, né? São várias coisas, né? Sim, você separa o lixo dentro da tua empresa, o que é administrativo, o que é orgânico, você fomenta para que os colaboradores tragam as pilhas das casas, você tem lá um papa-pilhas para colocar, você tem uma campanha vinculada à reciclagem, você tem... Faz a captação da água da chuva, né? Custo zero. E é indicador. Que vale tanto com a energia quanto a energia Usar solar. menos papel. Usar menos papel, copo de água. A gente aboliu os copos plásticos na Sene, as canecas, as garrafas, todos ganharam. Só os clientes têm a maioria de vidro. Na recepção é o único lugar que tem, porque realmente é fluxo de pessoas. Sim. É o único lugar que a gente tem. Então, isso demanda instalar os bebedouros, não é parte da obra? Como é que eu vou levar os caninhos para todo mundo? Então, assim, todas essas questões estão dentro do planejamento da arquitetura. Ô, Kelvin, e a hora que você fala do projeto como um todo, do ambiente como um todo, tem muita coisa ali embutida, né? Por exemplo, a gente está falando de sustentabilidade, de uma produção mais eficiente e que polua menos, que estrague menos, trabalhe mais, seja mais eficiente e que estrague menos. E que tenha toda uma proposta de equidade, de justiça com a população. E aí, eu te provoquei no começo perguntando se ESG é só marketing ou se é efetivo, porque assim, a gente vê muita coisa acontecer que é apenas marketing. Por exemplo, você vê empresas que falam de equidade e você chega lá só tem um homem trabalhando. Não é? Isso aí. E aí todo aquele discurso, toda aquela proposta que foi vendida, o colaborador não entende, porque ele viu que aquilo é uma farsa, e não entende aquilo como propósito da empresa, e muito menos ele admitir aquele propósito para a vida dele, né? Sim. E é interessante esse ponto, né? Porque tem de tudo, né, gente? Tem de tudo no mercado, mas tem um pessoal do RH que avalia, vamos colocar homem, porque aí eu não tenho questão de licença maternidade. Exato, É absurdo. mais fácil, o homem, se furar o pneu na rodovia, ele troca, etc. A gente tem enfermeiras hoje nas ambulâncias que pegam a maca, né, e fazem esse processo. Na CIRP também. A CIRP, que foi a primeira associação comercial, recebeu o prêmio EPS do Brasil, em virtude das nossas diretoras lá que pegaram, seguiram as metas, fizeram o processo bonitinho e ganharam, né? Então esse é o papel, é divulgar na prática, porque no discurso é bonito. Né? Ô, Kelvin, tem muito assunto para falar com você e o nosso tempo acho que não dá para passar por tudo, mas eu queria que você só colocasse o seguinte: Rio Preto hoje, a nossa região,
ela é mais agrícola, ela é mais prestadora de serviço, ela é mais industrial? Qual que é a vocação de Rio Preto? Assim, é inquestionavelmente serviços. Rio Preto e qualificadíssimos. A gente pega empresas de Rio Preto, olha, são tantas, são as primeiras do Brasil. A gente tem aqui a primeira empresa de jogos eletrônicos para shopping do Brasil, número 1, é daqui de Rio Preto, produz e importa, está número 1 no Brasil. A Facchini hoje também, número 1 em carrocerias. São vários. Nesse caso foi indústria, na outra foi serviço. Okay, na hora que você começa a nomear e identificar, são muitas, mas Rio Preto é a vocação serviço, como eu falei, mais de 70%. E a quantidade de franquias que sai daqui também, né? Esse é outro ponto que reduzimos, inclusive, a taxa para franqueadoras, porque estavam querendo ir embora de Rio Preto para Campinas reduzindo o valor para trazer as empresas de Rio Preto para lá, conversando com a prefeitura reduziu e começou a trazer novas empresas para cá. As franqueadoras, medicina é inquestionável, nossa medicina. Sim. É o HB, o segundo maior hospital do Brasil, atrai gente do Brasil inteiro, da Bahia, vem de todo que é lado, movimenta o nosso comércio, as empresas de serviço. Assim, essa é a vocação de Rio Preto. A gente fala, pô, mas por que Rio Preto não tem uma política industrial? Rio Preto tem uma política industrial, mas tem uma política para a indústria limpa. De novo, que a prefeitura tem. A gente pode falar daquela indústria 4.0, é nesse sentido? A indústria limpa é a indústria da tecnologia. É a indústria que não polui. Ela produz software, ela produz valor agregado alto. Porque qual é a discussão? É aumentar a per capita da população de Rio Preto. Rio Preto é uma cidade rica com uma per capita não tão alta. Porque a gente precisa qualificar melhor. Então, novas universidades vindo, a gente qualificando, e a área da tecnologia é uma área que paga melhor. Então, Rio Preto está se posicionando como uma empresa, como uma cidade que está querendo atrair empresas de tecnologia. E o Partec tem total contribuição nisso. Total. O Partec é a bandeira de dizer, venham para cá. Eu tenho um parque tecnológico, eu tenho o menor ISS possível, eu tenho um evento de tecnologia que já se tornou o maior do estado de São Paulo. Fez uma edição, né, promovida pelas instituições, a CIRP, CIESP, a PET, Sebrae, que agora vai ter de novo a segunda. Assim, ela vai se posicionando e atraindo. E esse tipo de indústria, né, limpa, como a gente discutiu, muito valor agregado, espaços pequenos e atende o mundo inteiro. É isso que a gente está colocando, é isso que a gente está se posicionando. Mas o agro ainda tem uma importância muito forte. O agro é muito forte aqui, né? Então, o agro ele é forte na borracha, né? A gente é o maior produtor de borracha do Brasil, 60% da borracha do Brasil é produzida na região de Rio Preto. A gente tem a cana, a gente tem a laranja, que sempre foi importante, ainda é importante. A laranja ainda tem importância na... Tem, né? A gente percebe as duas grandes fábricas aqui, né? A gente tem a Cutrale e a... o nome da outra. É a Cutrale e a outra que eu não vou lembrar. Mas as duas estão aqui na região de Catanduva, é onde está aqui a laranja, né? Daqui de Rio Preto. Tem a importância no agro, mas na hora que a gente olha no PIB, a representação dele é muito menor em números de empresa e no que representa com relação a serviços. A serviços. Maravilha. Rio Preto é forte, então. E a gente já deu uma passada no assunto. Grande parte desse desenvolvimento de Rio Preto tem muito a ver com o planejamento urbano e das questões estruturais da cidade que estão sendo discutidas e estão sendo feitas, né? Você comentou aqui da reforma e revitalização do calçadão. A gente tem aquele anel viário que deu uma potencializada no crescimento e também um destaque muito, mas muito forte na questão da água e tratamento de esgoto, não é? Que é fundamental, né? Ganhamos o prêmio. Na hora que a gente vai falando, parece que a gente está fazendo campanha política, mas não é, né? Isso é conquistado. Ninguém faz nada sozinho, tudo é construído ao longo do tempo. Rio Preto ganhar em primeiro lugar, né, como cidade de saneamento básico do Brasil, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ter 100% do esgoto, 100% da água tratada, é uma atratividade absurda para o ESG. O cara olha um negócio desse e fala, eu vou lá para aquela cidade. Algumas indústrias, para se instalarem em cidades, precisam do esgoto 100% tratado. Né, de alguns tipos de produção. Né? Exato. Então, assim, já estou apta para te atender. Você pega cidades, nós não vamos citar o nome, mas tive conhecimento e apuramos, que não podia ter lançamento imobiliário porque não tinha capacidade de atendimento de água. Sim. E é real. Complicado. E a gente viveu esse problema no passado. Vivemos esse problema no passado.
Isso foi resolvido. Então, a iniciativa privada precisa desse tipo de política pública. Um exemplo desse que você está colocando, assim, que muitas vezes fica esquecido, é a questão da Redentora, aqui em Rio Preto. Um tempo atrás, aí, eu não sei precisar qual que é a época, não se podia pensar em nada na Redentora porque não tinha mais instalação de esgoto. Não tinha o que fazer. E a gente... isso foi mexido, isso foi transformado e a gente tem um outro cenário, começa a se ter um outro cenário. E se você não tem essa base da estrutura do ambiente, você não faz nada. É isso, e assim, eu tenho dito muito nas falas, né, que com essa, a gente está tendo uma sinergia muito bacana com o Poder Executivo, em virtude da visão do prefeito, e isso dá para a gente mais celeridade, e para a Prefeitura também. E assim, quando a Prefeitura erra, a gente vai lá e se posiciona ao contrário, quando a Prefeitura acerta, a gente se posiciona a favor, porque faz parte do nosso papel. Mas assim, a gente não tem dúvida que Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba viveram aqueles momentos de explosão, a Califórnia brasileira, Campinas, com o aeroporto, aquela explosão toda que teve, nós não tivemos ainda. Mas porque faltava preparar esse alicerce, deixar esse alicerce da cidade pronta, e aí falar, iniciativa privada, vem que ó, eu estou prontinho para você. Estou tinindo aqui. É isso que nós estamos vivendo. E o Rio Pretense tem um orgulho, né? De ser daqui. Não tem? E a quantidade de pessoas de fora, né? Que estão aqui, moram aqui. Assim, é isso que a pessoa que vem de fora fica encantado com a beleza da cidade. Eu te falei, mora aqui. Eu tenho vários casos que vieram para trabalhar na SENI, saíram, foram, mas não foram embora de Rio Preto. Vem estudar e ficam, né? Vem estudar e ficam, ou vem trabalhar e fica. Na hora que chega e olha, e casos que não viriam, né? Não, eu vou trabalhar com vocês, mas eu vou ficar em São Paulo. Não, meu esposo não quer mudar, tá? Aí vem para cá, olha, traz o esposo, não, a gente está pensando. E, na verdade, São Paulo está complexo, né, de viver. As pessoas estão buscando qualidade de vida. E a gente é segunda e terceira melhor cidade de qualidade de vida, melhor de saneamento básico. Cidade 3 vezes campeã do selo verde e azul. Então, assim... Encanta. Ô, Kelvin, partindo aqui para finalizar, a gente trabalhou muito perto e muito junto no projeto, na construção do Centro de Serviço Compartilhado da SENI, que foi em 2018, nós ficamos um tempo muito próximo. Aí logo depois você assumiu com a CIP, assumiu como presidente na CIP, em céu de brigadeiro. De repente veio uma tal de Covid-19 aí. E você não saía da TV. Ligava, qualquer lugar que você estava, ligava a TV, estava o Kelvin lá. Você é um cara iluminado? Ave Maria, não sei, não dá para dizer iluminado, porque olha só, André, né, quando a gente propôs, porque a diretoria da CIRP são eleições, são 4.600 associados, uma das maiores do Brasil. Então, qualquer um pode ir lá e promover, mas a diretoria vem fazendo um trabalho bacana que é sempre a indicação permanece, a indicação da diretoria atual. Quando o Paulo decidiu me indicar, logo no início do ano, foi janeiro, fevereiro, eu fiz a chapa, protocolei, etc. E foi só uma chapa, então não teria eleição. Eu tomaria posse 27, tomei, na verdade, posse 27 de março de 2020. Covid aconteceu... Rio Preto fechou no aniversário de Rio Preto. Exato. 19 de março. E nós fechamos nosso escritório no dia 18 de março. É isso, que era aniversário da cidade, quando teve a reunião com a prefeitura. Na véspera do feriado. Nossa, que todo mundo... lockdown, todo mundo fechou suas empresas. Então foi aquela loucura, né? Os ex-presidentes da CIP brincaram que assim, no período da pandemia, em um ano, você apareceu mais na mídia que a gente, todos juntos, em todas as gestões. Não tinha jeito, foi o que eu falei. Se é que tem um lado bom, é que as empresas se viram tão desesperadas que falaram, quem pode me ajudar? E aí a Associação Comercial apareceu para ajudar com um comitê de crise super bem instalado, sugestão da Adriana Neves, que é fantástica. E aquele comitê de crise tinha um médico, tinha um psicólogo, tinha os presidentes, tinha todo mundo para debater e falar como é que a gente vai se posicionar, porque é complexo se posicionar logo no começo. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. E um monte de informação desencontrada e politizada, né? E com medo, né? A gente com medo de, pô, se a gente falar para abrir tudo, e aconteceu, né? Que a gente se posicionou muito contra o governo de São Paulo e a prefeitura, mas quando a gente participou das decisões, a gente se posicionou a favor. Então eram pequenos ajustes, né? A gente acha que poderia, eu falo muito disso com o Edinho, poderia ter sido melhor,
O Edinho brinca, você bateu muito. Eu falo, todo mundo briga, acho que eu bati pouco. O Edinho é injusto, não sei o quê. Realmente era difícil. Você é pressionado de todo lado, né? A gente entendia a posição do prefeito. Difícil, né? Como é que se ele toma uma decisão errada, morre gente. Não é fácil. Não é fácil mesmo, não é fácil. É um momento único, né? Muito Que a gente nunca tinha visto isso na história, né? Não sabia nem como que tirava. Foi bem nos 100 anos da CIRC, né? Então eu acabei entrando para a história da entidade porque eu fui presidente dos 100 anos e o presidente da Covid. Mas tinha um monte de gente por trás, né? Com certeza. É muito bacana por isso, é muito colegiada e o pessoal dá muita força. Maravilha. Muito bom. Encerra, meu querida. Quero agradecer o Kelvin. Nossa, se deixar, a gente tem muito assunto mesmo para conversar, um bate-papo, além da nossa amizade aí, que a gente já se conhece há muito tempo. Obrigada, Kelvin, por ter proporcionado esses momentos aqui tão interessantes de conhecimento para nós. Legal, muito bom estar aqui com vocês, como previsto, né? Um bate-papo descontraído, trocando informações e falando de Rio Preto, que é o nosso orgulho, o nosso xodó. Exatamente. Que a gente briga, né? Para que cada vez seja mais em destaque, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Com certeza. Kelvin, muito obrigado. Foi top essa nossa conversa, cara. E logo mais a gente vai abrir algumas outras conversas para tratar esses vários assuntos que foram colocados aqui, porque a gente pincelou uma quantidade muito grande de assunto. Sim. A gente falou do desenho urbano de Rio Preto, da história da cidade de Rio Preto, patrimônio histórico de Rio Preto, as vocações de Rio Preto, os atores de Rio Preto. Então tem muito assunto para a gente explorar e conto com você para novas oportunidades. Muito obrigado. Conte comigo. Parabéns pelo projeto, muito bacana. Eu estou aí, só me chamar. Valeu, obrigado. Obrigado. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Aí, um serviço especializado, e a gente vai caracterizando as coisas. A gente está muito animado com o projeto e o pré-lançamento está marcado dia 18 de outubro no SESI. No Teatro do SESI. Mas aí já é um livro? Já, mas eu tive uma conversa com o pessoal da IG e a gente vai protelar um pouco. Então, o evento que seria do lançamento, nós vamos fazer um pré-lançamento e a gente vai fazer vários eventos menores, aqui inclusive, nas empresas, para promover o livro, cara. E a gente está super empolgado. Ele vem segunda-feira. Ele é um empreendedor demais. Uma visão. Ele falou no nosso Conecta, a gente colocou ele lá, ele, o Chiquinho e o pessoal da Videomaker. Nossa, ele é muito. A gente vai entrevistar ele na segunda-feira. Eu vou puxar ele, cara, porque assim, eu já vi várias entrevistas dele, assim, e assim, os temas vão sendo bem correlatos um com o outro. Eu quero puxar ele pro gênio criativo.